Tarde, pessoal, tudo bom aí com vocês? Fazer o vídeo de hoje para comentar algumas notícias que estão saindo a respeito da candidatura do Zema. Ele está sendo anunciado como pré-candidato à presidência da República para o ano que vem. E tem um detalhe nas notícias que estão saindo, principalmente da última entrevista dele da CNN, que estão chamando um pouco a atenção. E eu acho que é um ponto que merece ser mais debatido e, de repente, amadurecido para uma candidatura mais viável no ano que vem. Referente a isso, né? O Zema foi questionado por um repórter da CNN se ele apoiaria candidatos ao Senado que tivessem a plataforma de impeachment de ministros do Supremo. Tem um senador mineiro que já apoiou essa pauta, o senador Cleitinho, e então ele foi questionado sobre esse ponto, né? A gente sabe que principalmente esse ponto é muito levantado pela ala bolsonarista e mais alguns políticos que têm como pauta, que têm como bandeira a liberdade de expressão. E principalmente nesse clima de embate envolvendo o Alexandre de Moraes, envolvendo a crise com o governo americano, essa pauta do Supremo Tribunal Federal, vira e mexe, ela vai acabar é, sendo mencionada aí nos preparativos para a candidatura para a corrida do ano que vem. O que eu, de repente, acho que não soa é, no melhor tom estratégico é essa questão do impeachment dos ministros do Supremo. E olha, nossa, como assim você não é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Eu acho que seria interessante que a gente considerasse uma abordagem pragmática e não que a gente fosse abandonar a pauta aí de uma maior liberdade, de uma menor interferência do judiciário, porque eu acho que tudo diz respeito não simplesmente à posição do Gilmar Mendes, à posição do Alexandre de Moraes, né, e toda essa questão aí do Bolsonaro. Isso é o sintoma, mas isso não é causa, isso não é necessariamente a raiz do problema do judiciário brasileiro. Eu falo isso como alguém que teve experiência desde 2010 entrando pela primeira vez no curso de Direito e conseguindo apreciar de uma perspectiva técnica as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou alguém que já adota uma visão crítica em relação ao Supremo muito antes dessa coisa da política se tornar uma moda, que começou basicamente em 2013, já de uma perspectiva técnica, eu já tenho esse parecer de que existem. O Brasil tem uma necessidade de uma reforma muito grande na forma com que o judiciário é presidido. Eu vou apresentar para vocês basicamente o que me levou a primeira vez a ter esse insight. Acho importante isso para que a gente não transforme esse debate simplesmente numa questão de bandeiras políticas e militâncias e fazer toda a questão norteada pelo fígado. Não é essa a minha proposta. Na época, provavelmente estava no primeiro ou no segundo ano, eu comecei a ver uma situação na cidade onde eu morava, onde a prefeitura queria instalar uma taxa de bombeiros. Talvez você já tenha visto coisa semelhante aí onde você mora, mas a proposta era que, junto ao IPTU, haveria um recolhimento de uma taxa extra e essa taxa seria direcionada a melhorias do serviço de bombeiro. Agora, como bom primeiro-anista de direito, eu sabia
que a instituição dos bombeiros era uma instituição militar ligado ao Estado, então não era de competência da prefeitura, né? A prefeitura não tem bombeiro, a prefeitura não mantém o corpo de bombeiros, os bombeiros não são subordinados ao prefeito. Então, por lógica, eu achei que aquele imposto não fazia sentido, embora tecnicamente não fosse imposto, é uma taxa, mas a gente não tem necessidade de respeitar o juridiquês. O que vale aqui é se a prefeitura tem ou não legitimidade para promover esse tipo de arrecadação. Então eu achei que não. Eu comecei a acompanhar as publicações lá da Câmara Municipal, eu vi que tinham alguns vereadores que eram contra, eles eram vereadores de oposição, e a prefeitura do município era do PT. Então eu comecei a pesquisar na jurisprudência, né, para me informar melhor sobre o assunto. Fui conversar com alguns professores e entrei em contato até com um vereador de oposição para fazer uma manifestação ali, né, mostrar minha adesão àquela ideia de resistência à implantação da taxa e pedir para ele o envio de alguns materiais que a campanha dele, que o mandato dele tivesse juntando, né? Mas o resumo da ópera, o que acontece? Na minha pesquisa jurisprudencial, eu acabei descobrindo que o judiciário como um todo não concordava que aquela taxa fosse de competência do município, então eles estavam, eu não lembro o instituto, né? Não lembro qual que era o conteúdo das decisões, mas na prática eles estavam considerando ilegal e eles já estavam barrando aquelas cobranças. Faz mais de 15 anos, então eu vou me esquecer de alguns detalhes, mas grosso modo era isso. O judiciário em vários estados, eu pesquisei isso, eles consideravam que a prefeitura não tinha legitimidade. Eu falei, bom, é um bom sinal. O problema é que o judiciário também é formado pelos órgãos políticos, STJ e STF. E, para minha surpresa, quando esse tipo de decisão chegava no STF, o STF decidia de forma totalmente contrária ao que todos os juízes estavam decidindo no Brasil inteiro. Falei, não, mas espera aí, tipo, não é possível que todo juiz de carreira, né, todo desembargador tem um determinado entendimento e a hora que chega no STF isso muda da água para o vinho. Então fui conversar com um dos meus professores que tinham uma matéria mais ligada a esse tipo de questão. E aí, né, veio aquele choque que todo aluno de primeiro ano tem, que o STF não é um tribunal simplesmente jurídico, mas várias das questões levadas ao STF são decididas a partir de critérios políticos. Então, o STF basicamente reinventa o direito na intenção de atender a algum propósito político que pareça melhor aos ministros naquele determinado momento. E com isso, eu também fui pesquisando alguns temas ao longo da graduação, como é o caso das interferências do judiciário, né, das políticas afirmativas, que o judiciário acaba agindo em supostas omissões do poder legislativo e do executivo. Tem o chamado mandado de injunção, mas isso é uma pauta que tornaria o vídeo excessivamente longo. O resumo da história isso trouxe para mim aquele discernimento de que o judiciário trabalhava de uma forma, todos os juízes podiam pensar de uma determinada maneira, mas quando chegava no STF, os juízes, né, os mandatários que eram nomeados politicamente, tinham indicação do presidente da República, passavam por aquele procedimento do Senado, eles podiam acabar decidindo de forma contrária ao que era basicamente
consenso entre todo o Poder Judiciário. E também chamou a atenção o fato de que boa parte das prefeituras que instituíam esse tipo de taxa eram prefeituras do PT. Então, isso já começou a trazer um certo discernimento para mim naquela época, do tipo de alinhamento político que era esperado que a gente visualizasse no Supremo Tribunal Federal. Enfim, fiz todo esse parênteses para que eu pudesse apresentar para vocês a ideia de que mesmo no universo técnico-jurídico, existem razões para que as medidas do Supremo Tribunal Federal sejam questionadas, independente de preferência partidária. É claro que falar não, isso é independente de preferência política, vai ter sempre aquele ideólogo que vai falar que tudo é política, né? Mas tentando me afastar desse tipo de polêmica inútil, o que eu trago aqui independente de quem estiver no Planalto, independente de quem estiver na Câmara ou no Senado, seria importante que o Judiciário tivesse a sua suposta imparcialidade reservada. Toda a questão teórica institucional do direito traz como um dos pilares essa suposta imparcialidade do judiciário. Então, quando a gente começa a perceber essas inclinações políticas, isso deveria soar um alarme, independente de quem fosse. E hoje, é claro, o judiciário tem uma inclinação marcadamente à esquerda, e isso preocupa principalmente pessoas de orientação conservadora, liberais, bolsonaristas, né? Só que o problema é que se eventualmente a própria direita assumir uma sequência de mandatos e se tornar uma força hegemônica na política, e ela tiver a oportunidade de trazer as suas próprias nomeações para a cúpula do judiciário durante um bom tempo, existe também o fator de que o judiciário pode se tornar capturado por esse segmento político. E aí alguém pode falar, poxa, mas aí seria bom pra caramba, né? Bom, o que eu estou querendo propor aqui é uma saída que não torne extremamente vantajoso nem para um segmento, nem para um outro segmento, né? Que torne, na melhor das hipóteses, o judiciário técnico, e embora a gente não possa realmente nutrir esperanças de neutralizar completamente eventuais tendências políticas. Tá. Então, voltando àquela questão da plataforma do Zeno. Eu acho que seria mais interessante para pessoas como o Zema e outras pessoas que venham assumir essa mesma linha, né, de oposição ao Lula no ano que vem, um outro tipo de proposta de uma reforma bastante mais robusta no Poder Judiciário. Veja, eu acho que qualquer projeto que vá mexer com o Poder Judiciário vai ser uma questão crítica, vai ser uma questão sensível, mas uma plataforma que traga para o centro do debate o impeachment, ele já nasce com uma virulência bastante acentuada, né? A previsão que a gente pode esperar disso é que sangue vai correr nas ruas e a resistência para esse tipo de proposta vai ser bastante alta. Então, mesmo pensando que haveria uma resistência, qualquer que fosse a reforma do judiciário, se a gente procurasse uma abordagem que fosse menos combativa e com um perfil mais técnico, talvez a gente conseguisse desarmar um pouco da justificativa dessa apreensão que a gente poderia esperar num primeiro momento.
E que tipo de reforma que eu tenho em mente quando eu trago esse debate? Eu particularmente acredito que seria uma saída mais técnica. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal não tivesse, que o Supremo Tribunal Federal não tivesse a amplitude que tem hoje no que concerne os casos que ele julga. Porque vejamos o seguinte: hoje qualquer ação que diga respeito a um inventário, né, a divisão de um terreno, anulação de uma sucessão empresarial, basicamente qualquer coisa potencialmente pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que tecnicamente a gente estude as questões recursais no direito brasileiro e se fale na existência de um princípio do duplo grau de jurisdição, e isso é tecnicamente questionável, né? Mas a questão é, todo o processo que começa numa comarca de 5 mil habitantes, que envolve uma causa de R$ 100, de um valor extremamente baixo, essa causa ela pode subir através de recursos para o TJ ou para o TRF, né, no caso de ser uma ação federal, pode subir para o STJ ou para um outro tribunal especializado, só que mais comumente para o STJ, e, em última instância, pode subir para o STF. E a gente está falando assim, de causas que pode envolver a galinha de um vizinho que voou e caiu na casa de outro vizinho e eles estão disputando a titularidade da galinha. Né? Não existem mecanismos hoje que impeçam que esse tipo de demanda acabe subindo para o STF por conta de alguma tecnicalidade. E o direito brasileiro é repleto de tecnicalidades, nulidades, embargos, a quantidade de recursos, né, que podem rediscutir uma questão, até mesmo depois do trânsito em julgado, é uma questão completamente maluca. Infelizmente, a gente não tem expectativa de modificar isso no curto prazo, porque a gente já teve a discussão do Código de Processo Civil em 2015. E, né, no meu entendimento, isso não mudou muito e a gente não está maduro para rediscutir um novo Código de Processo Civil. Mas a questão toda é pensando nessa quantidade de recursos que sobem para Brasília. A verdade é que o Supremo brasileiro julga muito mais causas, né? Julga muito mais causas do que a Suprema Corte americana, por exemplo, que foi uma das instituições que serviu de inspiração para a criação do STF. O que seria o papel de uma Suprema Corte? Seria uma corte que tem um compromisso de fiscalizar, né, de garantir que todas as decisões judiciais no país respeitem a lei maior. Né? Isso envolve também o fato de que a Constituição americana é muito mais sucinta, né? Então isso traz muito as questões que são levadas à Suprema Corte potencialmente são um número menor de questões. Agora, além dessa questão recursal, onde o Supremo se torna o juiz máximo de tudo, né, de praticamente qualquer demanda, e isso é perigoso por conta dessa concentração de poder, pensando que realmente a gente não tem como conceber atualmente um judiciário que não conte com uma ordem suprema, um decisor de última instância, e de que a gente precise de um órgão que pelo menos trabalhe de forma similar, a ideia que eu tenho em mente
é que essa Suprema Corte, e já isso excluiria qualquer pretensão da existência do STJ, essa Suprema Corte ela precisaria ser composta por membros de carreira do próprio Poder Judiciário. Poxa, mas então o Ministério Público não pode compor a Suprema Corte, a advocacia não pode compor a Suprema Corte? Entendo que não. Entendo que não exista a menor justificativa para isso. Né? Primeiro, porque a gente vê situações bizarras, né? Como o advogado que livra um político da cadeia sendo premiado para uma cadeira na Suprema Corte, né? Completamente imoral, não tem como ser justificado um cenário desse tipo. E outra coisa é que muita gente não sabe, mas essa questão de que membros do Ministério Público, membros da advocacia podem ser nomeados para posições dentro do Poder Judiciário, isso começou lá no caso do governo Vargas. Em 1934, o Vargas aprovou uma norma constitucional que ficou conhecida como Quinto Constitucional. Essa norma ela é reproduzida até hoje na Constituição de 88. Isso quer dizer o seguinte: no Judiciário de Segunda Instância, TJ, TRF, por exemplo, o presidente da República pode apontar membros do Ministério Público e pode apontar membros da advocacia para compor aquele tribunal, na qualidade de desembargador. E isso aconteceu, e até mesmo a técnica jurídica sabe disso, a doutrina jurídica sabe, que a motivação do Vargas era de ter um canal para que ele pudesse colocar pessoas com maior conexão, com maior alinhamento com ele dentro do Poder Judiciário. Isso foi, né, dentro do próprio contexto autoritário do Getúlio Vargas, isso tem a ver com a pretensão que ele tinha de interferir em um outro poder, né? Então a própria motivação já era escusa desde o princípio, mas isso é uma coisa que não se debate, né? A sociedade brasileira não sabe, aqueles que sabem pouco comentam, então a gente não vê esse tipo de pauta sendo discutida, por exemplo, no Congresso, né? Porque está todo mundo muito bem confortável com essa situação, né? Então você pode nomear um advogado amigo seu para um TRF e ele vai se tornar desembargador, eventualmente ele pode subir para STJ, pode subir para STF. Em alguns casos, como já aconteceu com um advogado do Lula, ele pode ser nomeado diretamente para o STF, sem passar por todas essas instâncias. Então, quando a gente repensa essa situação e a gente imagina, poxa, se a gente tivesse pelo menos um sistema onde a Suprema Corte tivesse juízes de carreira atuando em mandatos por prazo determinado, por exemplo, 4 anos, podendo até ser rediscutida a questão de uma recondução por mais 4 anos. Mas, enfim, esse nem é o ponto central. O ponto central para mim, hoje, se você subdividisse as cadeiras de uma Suprema Corte com um escopo de atuação mais reduzido, e você tivesse, por exemplo, 3 desembargadores sendo escolhidos de cada região, e esses desembargadores sendo escolhidos no âmbito dos próprios tribunais, claro, isso ainda abriria um espaço para atuação política, mas pelo menos isso excluiria o arbítrio do executivo, excluiria o arbítrio do Senado, isso concentraria mais poderes no próprio Poder Judiciário, então, de uma certa perspectiva,
essa causa poderia soar bem dentro do Poder Judiciário, porque quem escolheria os membros da Suprema Corte seriam os desembargadores, né? Um desembargador ele estaria inicialmente inclinado a se sentir tentado por essa proposta, porque isso confere um prestígio maior, né, para esses juízes de carreira. Tanto ele vai ter mais poder, porque o voto dele, de certa forma, é determinante para a escolha de um juiz de Suprema Corte, como ele mesmo pode se tornar um candidato viável, né? Então a gente poderia trabalhar com o engajamento do próprio Poder Judiciário, né, dos próprios juízes de carreira, para esse tipo de reforma. O Brasil já passou por uma reforma do Judiciário em 2004, tem até emenda da reforma do Judiciário, mas isso já faz mais de 20 anos. E a gente sabe de todos os problemas que ocorrem no Supremo Tribunal Federal hoje por conta de todo esse engajamento político que os juízes da Suprema Corte têm, né? Fora isso, existem os processos que prescrevem por conta de uma falta de interesse dos ministros, né, que estão atualmente lá. Então, o ministro ele pode protelar o julgamento de um processo por um tempo muito esticado. E eventualmente, uma limitação de tempo de permanência de um juiz na Suprema Corte, isso ainda poderia ocorrer de um juiz não ter a pretensão de liberar um determinado processo para o julgamento, mas o mandato dele tem hora para acabar. Então, a gente teria como remediar esse tipo de situação. Hoje, para que a gente tenha ideia, para não ficar simplesmente uma coisa falando, lançando argumentos ao vento, 20% dos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal acabam prescrevendo. E já foram detectados já em várias situações casos onde processos ficam aguardando o julgamento por mais de 10 anos, que ficam aguardando na gaveta de um ministro que não libera esse processo para julgamento. Os sucessivos pedidos de vista, né? Então, existem várias manobras que o ministro pode fazer para protelar o julgamento de um processo, e quando esse processo é liberado, isso já nem é mais de interesse da sociedade. Há processos, ainda hoje, hoje, 2025, existem processos da década de 60 e 70, né, que estão tramitando ainda no Supremo. Em 2018 também, nós tivemos aí a notícia de um processo que foi julgado pelo Supremo, mas que tramitava desde a época da Princesa Isabel. Então, quando a gente vê esse tipo de nocividade operando dentro desse sistema do Supremo Tribunal Federal, a gente vê que sim, existem medidas que são indispensáveis, são urgentes, e que não são simplesmente uma questão de comprar uma briga para beneficiar um candidato que você gosta. Que daqui a amanhã esse candidato muitas vezes está fora da política e não é disso que se trata. Não é de você trazer uma vantagem imediata de curto prazo para beneficiar um candidato que você gosta e, de repente, você ter uma estrutura que pode ser usada contra o seu grupo político quando ele estiver mais enfraquecido, né? A ideia a partir dessas escolhas intrajudiciárias, né, com votos sendo dados pelos próprios desembargadores, é que uma preferência ideológica manifesta seria menos provável. E é óbvio que cada juiz escolhido para esses mandatos teriam suas próprias preferências, mas, a princípio, a gente não teria como
controlar, os grupos políticos não teriam como controlar o alinhamento político é, desses desembargadores, até porque o acesso é feito por meio de concurso público, né? E por mais que o esquema dos concursos tenha diversas críticas que a gente mesmo poderia formular aqui, o fato é que quando você é aprovado numa prova para magistratura, você não está sujeito a ser reprovado por falta ou excesso de alinhamento com uma determinada bandeira. Então, de todos os cenários, esse parece o mais plausível para que a gente possa cogitar um judiciário independente e para que a gente não tenha problemas como os que estão apresentados hoje no nosso cenário atual. Enfim, infelizmente, eu não tenho acesso a qualquer dessas campanhas, como a do Zema, não tenho acesso a essas campanhas que vão ser mais competitivas para o ano que vem. Gostaria muito que alguém que tivesse acesso visse esse vídeo e começasse a cogitar, de repente, amadurecer essa ideia para uma futura pauta de reforma do Poder Judiciário. Porque, veja, boa parte do que eu trouxe aqui não se reveste de uma pura e simples militância política, direita ou esquerda, né? Se reflete numa pauta de independência de um dos três poderes, de um menor alinhamento ideológico, e que isso poderia ser mais salutar, independente para quem tivesse ocupando o cargo máximo no Planalto, né? Não vejo realmente nenhum bom motivo para que esse tipo de ideia não prosperasse. Certamente seria muito melhor do que o esquema que a gente tem hoje de forma vigente. Mas, enfim, vários outros pontos ficaram ainda por ser conversados, mas eu acho que eu passei a mensagem principal. E vamos jogar esse vídeo na internet, né, com quase zero esperança de que alguém veja esse vídeo e fale: nossa, é interessante, vamos discutir isso mais, vamos é, fomentar essa pauta, né? Mas, enfim, é o que está no meu alcance fazer no momento. Então, beleza, minha parte está feita. Se vocês gostaram da ideia, é, coloca aí para discussão nos grupos que vocês participam, né? Fomenta aí a discussão também, deixa aí nos comentários, vamos amadurecer esse debate. Quem sabe em algum momento, né? Isso não passa a ser de uma simples ideia de um youtuber quase aleatório, isso não se torna uma pauta aí, que a gente pode reconsiderar seriamente. Então, por enquanto é isso. Meu muito obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima.